O legalismo tem afastado muitas pessoas de Deus. Na oração da noite de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração e é muito importante que você saiba diferenciar o que realmente Jesus quis dizer, o que a lei significava, como que ela era interpretada, pelos judeus, pelos fariseus. E muito cuidado, porque o legalismo ele pode se tornar um grande problema na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem e no final vou orar pela sua vida, te abençoando para que Deus venha falar ao seu coração, para que Deus venha abrir a sua mente, os seus olhos espirituais, para que você veja tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre você. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui te dar as boas-vindas. Se você está chegando agora no Vivendo pela Vida e ainda não é inscrito, vou pedir para você clicar agora aí no botão de inscrever-se, depois você aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso, você será comunicado sempre que estivermos com conteúdo novo. Agora, se você prefere ouvir através de uma plataforma de podcast, você pode nos procurar nas principais plataformas, como por exemplo o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music. Procure por Vivendo pela Vida Cast. Basta seguir o nosso perfil e dessa forma você também receberá esse alimento diário aí no seu aplicativo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em vários momentos, Jesus estabeleceu alguns diálogos ali com os judeus, principalmente quando os judeus, os fariseus, estavam observando aquilo que Jesus estava fazendo a respeito da sua conduta, da sua mensagem, dos milagres que ele realizava, e vira e mexe ele era colocado em situações onde esses fariseus queriam provocar Jesus, queriam achar nele um motivo para poder julgá-lo e para poder matá-lo. E uma dessas passagens nós vamos encontrar justamente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, onde nós vamos ler a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram a reunião para tramar um modo de matá-lo. Observe que esse é um dos exemplos clássicos onde os fariseus estão ali tentando acusar Jesus, estão tentando desmerecer o seu ministério, a sua ação enquanto filho de Deus, enquanto mestre da palavra de Deus. E nesse momento específico, eles estão justamente questionando a lei de guardar o sábado. Se você ler o capítulo 12, lá no versículo 1, você vai ver que eles já começam a confrontar Jesus, porque os discípulos sentiram fome e aí eles foram até um milharal e começaram a colher milho para matar ali a sua fome. Então eles já começaram a questionar lá atrás essa questão do sábado, perguntando para Jesus se era certo com que os discípulos trabalhassem em pleno sábado. E aí Jesus vai usando a própria palavra para poder justificar e mostrar que sim, que a ação que eles estavam fazendo era genuína. Ele fala, inclusive, quando Davi entrou na casa de Deus para comer o pão dos sacerdotes. Ou seja, Davi não tinha, do ponto de vista da lei, ele não tinha o direito, ele nem poderia estar ali naquele local, e muito menos comendo o pão dos sacerdotes. Mas nem por isso Davi foi castigado por Deus. Afinal de contas, se ele tivesse cometendo um pecado grave, Deus poderia ter fulminado ele ali instantaneamente, ter acabado com a vida de Davi. Mas Deus não fez. Então Jesus está mostrando o quê? Que muito mais do que ser apegado à lei, a regras, a doutrinas, é muito mais importante você entender o princípio que está por trás do ensino. E por que essa mensagem é tão importante para você no dia de hoje? Porque mesmo não
vivendo, né, nós, pelo menos aqui, né, no Brasil, nós não vivemos debaixo do judaísmo e nem da lei dos fariseus, mas ainda assim, se você observar, em algumas igrejas, elas praticam ou seguem o mesmo caminho que os fariseus seguiam. Ou seja, são pessoas, são líderes que muitas vezes se apegam a questões legalistas. Muitas vezes são questões muito pontuais a respeito de como que você deve se comportar, como que você deve se vestir, o que que você deve fazer, o que que você não deve fazer, que tipo de palavra você deve falar. E aí, se nós entramos no campo teológico, é mais sensível ainda, porque às vezes se um líder fala alguma coisa, o outro vai condenar, porque ele não está ensinando, por exemplo, o batismo da forma correta, ou não está usando os termos corretos a respeito da unção, ou se a unção existe, ou se ela não existe, se os dons espirituais existem, ou se eles não existem, enfim, são uma série de questões e de questionamentos que muitas vezes entram como um legalismo dentro das igrejas. E a palavra de Deus para você no dia de hoje é: tenha muito cuidado com o legalismo, porque o legalismo ele gera orfandade. O legalismo é o contrário daquilo que é a paternidade, daquilo que Deus tem para ensinar para o seu povo enquanto filhos. E é muito fácil de você entender essa mensagem quando você vem para o seu ambiente familiar. Imagine aí uma casa onde você tem um pai que ele é extremamente legalista. O pai vai dizer para os seus filhos: olha, não faça isso porque não pode. Não faça isso porque não deve ser feito assim. Não faça isso porque o seu avô, os nossos antepassados faziam dessa forma. Então você precisa seguir exatamente dessa maneira. Ou seja, é diferente de uma casa onde você tem um pai, onde ele age baseado em princípios, onde ele busca entender as situações, onde ele busca saber onde é que está o coração do filho, o que ele realmente está fazendo. É claro que a lei falava que não poderia trabalhar no sábado, mas o que Jesus está trazendo aqui de ensino é que existem coisas mais importantes do que simplesmente trabalhar ou não no sábado. Uma coisa é você trabalhar, por exemplo, arduamente para conseguir dinheiro ou para ficar mais rico. Outra coisa é você trabalhar como os exemplos que Jesus deu. Você está trabalhando porque você está com fome, você precisa se alimentar. Será que a sua vida não é mais importante do que simplesmente o fato de trabalhar? Afinal de contas, você precisa comer. Da mesma forma, ele usou o exemplo da ovelha. Nós sabemos que a ovelha é um animal muito frágil, muito sensível. Então imagina, você iria deixar um animal, uma ovelha, morrer porque você não pode trabalhar no sábado? Ou seja, será que salvar a vida de um animal é menos importante do que cumprir a lei? Então, essa mensagem, ela é muito importante para você no dia de hoje. Muitas pessoas estão apenas na igreja cumprindo a legalidade que lhes é imposta, sem entender realmente os princípios que estão por trás. Fazem porque a liderança diz que tem que fazer, dizem que é dessa forma que eles aprenderam, que é dessa forma que está na teologia, e não percebem que muitas vezes estão apegados a coisas tão pequenas, estão esquecendo aquilo que era mais importante. Jesus, ele foi questionado pelos judeus porque ele estava curando a vida de um homem, só porque era sábado, só porque não se poderia trabalhar. Você percebe a inversão de valores que muitas vezes a sociedade faz e que nós cristãos fazemos por não entendermos verdadeiramente qual que é a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo é que amar ao próximo e fazer o bem é muito mais importante do que outras questões. Ajudar o próximo é muito mais importante do que o quando e o como. E muitas vezes nós estamos apegados a essas estruturas. Ah, mas hoje não pode. Ah, mas dessa forma ela não pode ser feita. E quando nós agimos com legalidade, nós estamos agindo contra a palavra de Deus. Nós estamos agindo contra o Evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que nessa mensagem da noite de hoje você possa compreender, entender os perigos do legalismo e, obviamente, também entender o perigo, de ir para o outro extremo. Ou seja, o legalismo é aquele conjunto de regras, de normas rígido. O outro extremo é o que? É você viver totalmente sem regras, sem normas. Isso também está errado. Nós precisamos andar o quê? No centro
na integridade do Evangelho, sabendo discernir os excessos, aquilo que é excesso de legalismo e aquilo que é excesso de liberalismo. E dentro dessa compreensão, nós precisamos buscar o quê? O equilíbrio em Cristo Jesus. A mensagem centrada em Cristo Jesus, para que verdadeiramente nós possamos cumprir o chamado de amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E entendendo essas questões periféricas para que elas não venham atrapalhar aquilo que é o principal. Então, na noite de hoje, quero orar pela sua vida, quero te abençoar em nome de Jesus. Se essa mensagem está fazendo sentido ao seu coração, peço que você já curta ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero em nome de Jesus colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo, Pai, que a tua palavra, que é pão para o nosso espírito, é alimento para a nossa alma, que em nome de Jesus, Pai, essa mensagem venha entrar no coração do meu irmão na noite de hoje, que ele possa entender os perigos do legalismo e muitas vezes a sutileza com que ele entra nas nossas vidas, com que ele entra nas igrejas, com que ele entra no coração da liderança, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos viver centrados na Tua palavra, entendendo aquilo que é correto aos Teus olhos, Senhor, fazendo bem às pessoas, mas muitas vezes não nos importando tanto com aquilo que é periférico, com aquilo que está distante daquilo que é importante, mas que nós possamos carregar a centralidade da mensagem do Senhor, agradando, Pai, a Ti e entendendo que nós precisamos receber de Ti, Pai, receber do Senhor a direção necessária para que possamos caminhar em santidade, para que possamos caminhar agradando o Teu coração. Que essa palavra ela venha brotar no coração do meu irmão, Pai, venha crescer e produzir muitos frutos para que ele caminhe sobre a Tua graça, para que ele caminhe debaixo do Teu entendimento, Pai, e que verdadeiramente ele deixe de se comportar como uma pessoa legalista e também muito menos que ele deixe de se comportar como uma pessoa liberal, mas que ele caminhe na centralidade do Teu Evangelho, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Se você recebe essa mensagem, se você acredita nela, eu peço que você digite aí nos comentários, Amém, eu recebo em nome de Jesus e quero pedir que você compartilhe ela com outras pessoas. Ajude-nos a levar esse pão, a levar essa mensagem. Então você é uma ferramenta fundamental, para que a palavra de Deus seja espalhada, para que alcance outras vidas, outros corações em que essa palavra possa repousar. Se você perdeu a mensagem de ontem, vou deixar aqui o link para você, é uma palavra tremenda. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, nos alimentando da sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.